Olá, estudantes! Hoje falaremos sobre a equação da reta tangente a uma determinada curva em um ponto x0. Então, para vocês entenderem melhor, suponha a parábola dada por y igual a x ao quadrado. Vamos construir o gráfico e entender a reta tangente. Podemos atribuir alguns valores para x, por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, vamos calcular os valores de y. Vamos substituir primeiro x igual a menos 2. Então, menos 2 ao quadrado vai ser igual a 4. Então, podemos fazer direto. Menos 2 ao quadrado vale 4. Menos 1 ao quadrado vale 1. 0 ao quadrado é 0. 1 ao quadrado é 1. E 2 ao quadrado é 4. Com essas informações, podemos montar o gráfico. Com o gráfico pronto, vem a seguinte pergunta. Qual é a equação da reta tangente? Onde ela se localiza? Para responder essa pergunta, eu preciso definir um determinado valor de x. E aqui eu coloquei um exemplo, x0 igual a 1. Se você observar, no eixo x, x0 igual a 1 está aqui. Então, o ponto encontrado foi esse. Então, na verdade, o que queremos saber é qual é a equação da reta que passa por esse ponto. E como seria essa reta tangente? Na verdade, eu vou traçar aqui uma reta que toca essa curva num único ponto. Ela foi definida a partir de x0 igual a 1. Uma outra situação. E se x0 fosse igual a menos 1? Nós teríamos esse valor aqui, o ponto seria esse. A reta tangente tocaria a curva num único ponto e ela teria uma inclinação negativa. Ok? Veja que essa primeira reta vale para x0 igual a 1 e essa outra x0 igual a menos 1. Note também que traçamos as duas retas no olho, mas podemos ser precisos ao traçar essas duas retas. Para isso, vamos construir a equação de uma reta tangente que passa por um ponto x0. Eu vou escrever aqui o modelo para se calcular a equação da reta tangente. Então, será y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Só notando, x0 é o valor dado, né? É o valor considerado. A partir de x0 você vai obter y0 e o valor m. Então, é possível construir uma fórmula substituindo esses três valores, y0, m e x0. E aí você pode isolar o y, você vai ter a equação reduzida. Temos aqui um exemplo. Determine a equação da reta tangente à curva y igual a x ao quadrado em x0 igual a 1. Nós vamos resolver esse exercício a partir de três passos. O primeiro passo é calcular y0. O segundo é calcular m. E o terceiro é utilizar a fórmula da equação da reta tangente. Observe que para um determinado valor de x, é possível calcular um valor de y. É o que nós vamos fazer aqui no primeiro passo. Como x0 é igual a 1, nós vamos obter y0 utilizando y igual a x ao quadrado. Y é igual a x ao quadrado. Então, como a gente vai substituir o valor de x0 por 1, então a gente vai colocar y0 como nosso resultado. E aí o x0 aqui a gente substitui 1 ao quadrado, y0 igual a 1. Concluído o primeiro passo, vamos ao segundo passo, que consiste em derivar a equação dada, que é a equação y igual a x ao quadrado. Então, eu tenho y igual a x ao quadrado, e aí nós vamos derivar esse y, então nós temos que indicar aqui que ele vai ser y', e a derivada de x ao quadrado nós já vimos que é igual a 2x. Então, essa aqui é uma equação que, se eu chamar esse y' de m, porque m é a inclinação da reta tangente, ou que representa a derivada, então nós precisamos substituir x0 igual a 1, que foi o valor dado, nessa fórmula. Então, vamos substituir aqui 2 vezes 1, e aí nós teremos o valor de m, que é igual a 2.
Segundo passo concluído. E no terceiro passo e último, vamos substituir x0, y0 e m na fórmula y menos y0 igual a m, x menos x0. Então, y nós vamos repetir, o valor do y0 já foi calculado, vale 1. O valor de m é 2. X nós vamos repetir, menos também vai repetir. x0 foi o valor dado, vale 1. Então, aqui nós podemos encontrar y menos 1 igual. Podemos atribuir aqui uma propriedade que chamamos de distributiva. Então, 2 vezes x dá 2x. E 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Se optarmos por isolar aqui o valor de y, nós vamos ter a equação reduzida da reta tangente. Que seria assim, y igual a 2x menos 2, vai conservar, o número 1 passa para o segundo membro, vai ficar mais 1. E, finalmente, obtemos a equação da reta tangente, que aqui representamos como a equação reduzida, fazendo menos 2 mais 1, subtrai e pega o sinal do maior, vai dar menos 1. Portanto, nós vamos fazer o gráfico dessa equação. Vamos lembrar aqui, não é obrigatório fazer o gráfico da equação da reta tangente, tá? O que nós vamos fazer aqui é demonstrar que a reta tangente pode ser obtida a partir dessa equação. Então, como aqui nós temos uma equação do primeiro grau, basta eu atribuir dois valores para x e nós vamos encontrar dois pontos, traçamos esses dois pontos e já demos uma reta. Y igual a 2x menos 1 vai ficar 2 vezes o valor de x, que é 0, menos 1. Como 2 vezes 0 é 0, menos 1, eu obtenho menos 1. Então, o resultado aqui é menos 1. Agora, vamos fazer 2 vezes 2, porque o valor de x é 2. 2 vezes 2, menos 1. 2 vezes 2 é 4, menos 1, 3. Então, para x igual a 2, y igual a 3. Vamos traçar esses dois pontos aqui, nesse gráfico. O ponto 0, menos 1, tem essa localização. Ele está localizado no eixo y em menos 1. O ponto 2 e 3, para x igual a 2, vamos procurar aqui y igual a 3 e vamos traçar um segundo ponto. Então, se unirmos esses dois pontos, e obviamente você vai notar que ele vai passar nesse terceiro ponto aqui, nós vamos ter y igual a 2x menos 1, que é a nossa reta tangente. Observe que aqui a reta ela passou no ponto 1, 1, que é a intersecção entre a curva e essa reta. Isso significa que ao substituir, por exemplo, o número 1 aqui, o resultado tem que dar 1. Então, veja, 2 vezes o x, que vale 1, menos 1. 2 vezes 1, 2, menos 1 é igual a 1. Concluímos realmente que o ponto obtido é 1 em 1. Então, essa reta tangente passa por esse ponto. Ok? Por fim, vejamos a seguinte questão. Qual é o interesse nosso em estudar uma reta tangente? Então, originalmente, o estudo de reta tangente ele veio auxiliar no conceito, ou ele veio agregado ao conceito de velocidade. Então, algumas informações que vocês aprendem, ou que nós aprendemos no ensino médio em relação a decorar algumas fórmulas, na física, por exemplo, podemos obter a velocidade derivando em relação ao tempo a função S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Olha que interessante. Aqui temos uma expressão do espaço em função do tempo. Essa equação ela pode ser utilizada principalmente no lançamento de um projeto. Então veja que nós podemos obter aqui a equação da velocidade. Mas observe, S0 é uma constante. V0 também é constante, assim como a aceleração A. Então, se derivarmos
S, para indicar que estamos derivando, eu vou colocar S'. Então, a derivada de uma constante é 0. E aqui é a derivada de uma constante multiplicado por t. Então, a derivada de t é 1 e a derivada de V0t, portanto, vai ser V0. Mas, como aqui nós temos um expoente 2, então nós podemos utilizar aquela regra da derivada, que basta você passar o número 2 multiplicando e aqui vai cair uma unidade. Então, 2 vezes a vai dar 2a. Se diminuir uma unidade, vai para t. Então, aqui nós temos dividido por 2. Veja que interessante. Ao simplificarmos aqui o número 2 e sabendo que a taxa de variação de S em função do tempo recebe o nome de velocidade, então nós podemos dizer que a velocidade final vai ser igual à velocidade inicial, portanto eu estou repetindo esse valor, mais a aceleração vezes o tempo. Ou seja, a partir do momento que eu tenho essa informação dada, eu posso obter essa outra, que é a equação da velocidade de um projétil, por exemplo, ou de um automóvel. Tudo bem? Então vamos estudar derivadas que têm várias aplicações. Derivada está relacionado com taxa de variação de uma grandeza em relação a outra. À medida que o tempo for passando, a gente vai conhecendo algumas delas. Ok? Bons estudos.